Voltamos com a notícia de frente. A gente segue aqui agradecendo sempre a sua companhia nesta quarta-feira. Muita gente participando. Muito obrigada, gente. Vamos falar então da CPI. Em Brasília, a CPI da pandemia ouviu a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro. Vamos conferir. A sessão para ouvir a médica Mayra Pinheiro começou tumultuada. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, comparou a pandemia ao julgamento de Nuremberg, que responsabilizou os criminosos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. A comparação revoltou os senadores. Porque é um absurdo, eu estou fazendo uma introdução do depoimento. Senhor relator, é um absurdo querer comparar a situação que nós estamos enfrentando aqui com um genocídio que ocorreu na Alemanha. Não estou comparando. A Confederação Israelita do Brasil repudiou as declarações do senador Renan Calheiros e disse que elas são um desrespeito à memória das vítimas do Holocausto. Também munida de um habeas corpus que lhe dava o direito de não se incriminar sobre a crise de oxigênio em Manaus, a médica Mayra Pinheiro contradisse Eduardo Pazuello. Na semana passada, o ex-ministro da Saúde afirmou que só soube do desabastecimento de oxigênio na capital do Amazonas na noite do dia 10 de janeiro. Não, senador, tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8, e ele me perguntou, Mayra, por que você não relatou nenhum problema de escassez de oxigênio? Porque não me foi informado. Na CPI, a secretária defendeu o uso da cloroquina nas fases iniciais da doença. O uso hospitalar é consenso já, nós acompanhamos os trabalhos científicos, as evidências. Ninguém mais deve usar essa medicação para uso hospitalar. O tratamento é no início da doença, na fase de replicação viral. O nosso objetivo é impedir que o vírus se multiplique dentro da célula e que ele cause a morte, os internamentos e o colapso do sistema de saúde. Apontada como responsável pelo aplicativo Tratikov, uma plataforma digital do Ministério da Saúde, a secretária Mayra também deu uma versão diferente da apresentada por Pazuello. Ao contrário do que disse o ex-ministro, ela negou que o sistema tenha sido hackeado. Disse apenas que houve uma extração de dados. Afirmou que foi o Ministério da Saúde que disponibilizou o aplicativo na internet. E depois de constatado o problema, a ordem de tirar da rede teria sido do próprio Eduardo Pazuello. A ordem do ministro, quando nós soubemos através da imprensa do uso indevido, foi retirar a plataforma do ar, afastar o servidor para que fosse feita toda a investigação necessária. E foi feito um boletim de ocorrência. A secretária é investigada em um processo que corre em segredo de justiça por improbidade administrativa. Num ofício enviado a Manaus, Mayra Pinheiro dizia que era inadmissível não adotar as medicações defendidas pelo Ministério da Saúde. O contexto desse reforço argumentativo sobre a orientação e a palavra inadmissível é no contexto do que nós encontramos na atenção primária de Manaus. Mayra Pinheiro negou ser a favor da tese de imunidade de rebanho para todas as faixas etárias, mas disse ter defendido a exposição de crianças para que elas desenvolvessem anticorpos pelo contágio, já que não apresentariam sintomas, e criticou o fechamento de escolas. Se trata de uma colocação referente à população pediátrica. E, na época, eu defendia que as crianças não fossem retiradas das escolas. Aliás, a retirada das crianças da escola foi uma das maiores agressões que a gente fez a essa população. Amanhã a comissão vai se dedicar a votar parte dos 402 requerimentos pendentes. A expectativa é convocar governadores, prefeitos e ex-prefeitos que foram alvos de operações policiais por suspeita de desvio de recursos federais destinados ao combate à pandemia. CPI da Covid. E aí, Haroldo Almeida Júnior, o que você achou desse depoimento da Mayra Pinheiro, a conhecida Capitã Cloroquina? A Capitã Cloroquina, existe uma divisão muito grande, né, na comunidade científica com relação à prescrição de alguns medicamentos, né? A questão da hidroxicloroquina, não necessariamente da cloroquina, são duas coisas diferentes, eu já falei por várias vezes aqui. Enfim, ela está se defendendo com relação ao tratamento precoce, né? Mas eu gostaria de tratar de um assunto bastante relevante, eu acho que é bastante importante também para o estado do Mato Grosso, para o mato-grossense, que foi encaminhado pela Controladoria Geral da União um documento ontem
para a CPI da Covid com relação aos estados que serão investigados. Mato Grosso está fora, né? Está fora, são 21 estados que serão investigados numa lista apresentada pela CGU a CPI da Covid com relação a desvios na ordem de um prejuízo na ordem de 168 milhões de reais em 53 operações feitas pela polícia, né? Buscando possíveis irregularidades cometidas por governadores no ano passado no enfrentamento à Covid-19. Mato Grosso está fora dessa lista de 21 estados. Não só Mato Grosso, mas outros estados também, não me lembro agora, 4 ou 5 estados aí também estão fora dessa lista, o que é simplesmente uma notícia boa para todos nós aqui de Mato Grosso, que nos dá um certo alívio, né? Porque existia também, como nós sabemos, uma expectativa grande com relação a isso, né? E uma vez que nós estamos fora dessa lista de 21 estados, realmente nos dá a segurança de que o trabalho do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, do governo do estado, foi um trabalho, está sendo um trabalho idôneo, né, honesto, para com os recursos que foram provindos do governo federal. E isso mostra também, só complementando, Haroldo, que o governador não deve ser chamado nessa CPI. Exatamente. Porque alguns governadores vão ser chamados. Sim, os 21. Os 21 serão? Da lista. Os que estão na lista. Os que estão na lista. Serão chamados? Todos, com certeza. Todos mas tem serão uns chamados. que os escândalos são maiores, como o do Amazonas, o do Pará. Isso. Alguns governadores ali que a investigação, inclusive, está em curso, Isso. né? Esse é um ponto que, efetivamente, a CPI da pandemia deve explorar, né, profundamente, com idoneidade, com imparcialidade, para que realmente nós possamos resgatar aí um valor consistente de 168 milhões de reais, que foram um valor apontado, né, como desvio durante o enfrentamento da Covid-19. Aí a CPI vai ter validade? Não é que a CPI vai ter validade. Eu acho que o telos, né, o objetivo da CPI necessariamente é essa, né, mas eu continuo mantendo, né, a minha prerrogativa, o meu entendimento de que as pessoas que estão lá não têm moral suficiente para poder apontar uma verdade, né, independente se essa verdade é a favor ou não do governo federal, a favor ou não de governos estaduais, seja lá o que for. Eu acho que a maneira, né, a nata do que é ruim da política brasileira está ali nesta CPI, né? Nós temos vários ministros ali que têm problemas com a justiça, com processos no Supremo Tribunal, senadores no Supremo Tribunal Federal, né? Eu estou apenas validando um ponto que eu acho que é um ponto muito mais importante de discutir do que necessariamente discutir a efetividade de uma cloroquina, de uma hidroxicloroquina. A meu ver, é muito mais importante você apurar o que está sendo apurado agora, que é essa questão de desvio de 668 milhões de reais no enfrentamento à Covid-19. Tá? Mas mantenho a minha prerrogativa ainda de que a constituição dessa CPI da Covid-19 não tem validade nenhuma à luz da opinião pública. Boa parte das pessoas não acreditam. É difícil, Nara, você ver pessoas que têm inúmeros processos no Supremo Tribunal Federal, um lastro gigantesco de processos, de moralidade gigante, inclusive até com processos de pedofilia, querer dizer que está buscando verdades. Olha, você me desculpa, quando você tem uma premissa falsa, o resultado sempre é ruim. Então, a escolha não é só deles, eu volto a frisar, né, Haroldo? Eu não consigo admirar uma CPI como essa, né, e não espero bons resultados dela, não. Bom, deixa eu trazer aqui uma informação sobre a vacina. Eu já tenho a resposta da Secretaria de Saúde, gente. Aquilo que eu falei da promoção, vamos aqui a aba. Lembra que o nosso telespectador ajudou, que ele disse que conseguiu cadastrar a esposa, que é psicóloga nessa categoria profissional de promoção e assistência social? Pois é, mas ele deu, acho que não sei o que aconteceu, mas não é para profissionais da saúde, tá? A assessoria me responde que não tem mais a opção de cadastro para trabalhadores da saúde, porque a meta de 23 mil foi ultrapassada, quase 28 mil já foram vacinados. E não está vindo mais vacina específica para esse público. Vindo mais vacina para o grupo, o cadastro pode voltar a abrir. E essa aba aí, profissional de promoção e assistência social, é para servidores da Secretaria de Assistência Social do município. Agora, eu não entendi muito essa parte, né? Vindo mais vacinas para esse grupo, porque, enfim,
a vacina específica é só quando você já vacinou a primeira dose, aí você tem que tomar a mesma, né? Agora... Nem olhe para mim que eu também não entendi. Não, pois é, agora vacina específica, porque o Ministério da Saúde não falou que a Coronavac era só para o profissional da saúde, que a Pfizer era só para comorbidade. É que foram chegando e foram dando para os grupos que ainda não tinham sido vacinados. Não ficou muito claro só essa parte. Fica aí, né, o apelo à Secretaria de Saúde para abrir também para os profissionais de saúde que estão, inclusive alguns entrando agora, para essa linha de frente nos hospitais. Fica esse apelo aí nosso, né, Haroldo? Exatamente. Importante. O problema é que não foi feito teste algum com relação ao cruzamento de vacinas entre Coronavac e AstraZeneca, nem Coronavac e Pfizer. Por exemplo, se as pessoas tivessem tomado a primeira dose da AstraZeneca, do grupo de risco idoso, e está esperando a segunda dose, mas não tem Coronavac, ela pode tomar Pfizer. Segundo os pesquisadores, esse cruzamento está dando bons resultados. Comprovadamente, não tem muito estudo. Sim, exatamente. É um estudo preliminar, é um estudo preliminar. Entendeu? Então não pode fazer isso aí. Não pode fazer, né? Estão estudando isso, mas os resultados estão sendo altamente positivos, né? Quando você cruza a AstraZeneca com Pfizer, as duas vacinas, né? Você pode tomar a primeira dose de uma e a segunda dose de outra. Mas com a Coronavac e Sinovac. Coronavac e Sinovac é uma vacina chinesa que está em pouquíssimos países, viu? Em pouquíssimos países. Estou recebendo a ajuda aqui da nossa querida colega Luciana Gavilha, que fala assim, olha, ela que faz cobertura da vacina ao vivo lá, especialista. Ela falou assim, que acredita que seja um quantitativo específico para os grupos e não o tipo de vacina, né? Como está no momento 3.000 doses para comorbidades, entendi. Então, eles já separam o quantitativo. Mas é importante essa vacinação dos profissionais da saúde. Mais uma vez eu friso, porque eles estão ali, alguns entrando agora na linha de frente. Exatamente. A linha de frente da Covid, inclusive trabalhando com pessoas com Covid. Né, é uma opinião minha, eu acho que a prioridade deveria ser quem está na linha de frente. Pode ser um médico, pode ser um estagiário que está fazendo residência. Pode ser a moça da limpeza da UTI, por exemplo. Tudo tá isso entendendo? entra. Sabe, por exemplo, mas a psicóloga, a fisioterapeuta, está na linha de frente? Não, no hospital, então não tem que tomar né? vacina. Porque agora abriu. Pois é, mas tem gente que tem o título de psicólogo, de psicóloga, e não está na linha de frente. Tá entendendo? Vou te dar um exemplo lá na minha casa. Mas abriu para todos os da saúde. Vou te dar na minha casa. A Sabrina é psicóloga. Já podia ter tomado a vacina. Mas ela não está trabalhando com ela não está na linha de frente. Não. Mas ela não é só profissional da saúde da linha de frente, entende? Isso ampliou. No começo era. Agora que não, tem mais vacina, ampliou. Se tá vacinando outros grupos que não estão no plano, por que não vacinar mas tem gente que ficou para trás, né? Pois é isso. Esse é o problema. Só uma última informação, que o secretário de Saúde afastado presta depoimento nesta quarta-feira, o Antônio Poças de Carvalho, na CPI dos medicamentos vencidos. A oitiva foi marcada aí para, deixa eu ver aqui, o secretário de Saúde da capital, o ex-secretário, né, Luiz Antônio Poças de Carvalho, presta depoimento hoje, quarta-feira, à Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos na Câmara. De acordo com o presidente, vereador Lilo Pinheiro, cada parlamentar terá oportunidade para fazer questionamentos objetivos ao secretário. Lilo disse que espera uma oitiva tranquila e sem tumulto por parte dos vereadores da oposição. Então vamos conferir que essa vai ser a grande notícia também do dia. CPI dos medicamentos vencidos, começa a ouvir aí, as pessoas começam as oitivas, e hoje o primeiro a ser ouvido será o ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Poças de Carvalho, que foi afastado do cargo por conta de uma investigação de superfaturamento na ivermectina, que é um tratamento, um remédio que foi usado para tratamento da Covid, que é usado, não sei como que está isso na prefeitura. Mas, enfim, a gente vai trazer todas as informações ao longo da nossa programação. Vamos, Haroldo, obrigada. Vamos embora. Obrigado, Nayara Moura. Obrigado a todos vocês. Um excelente dia a todos. Obrigada, gente. Um excelente dia. Você fica agora com Fala Brasil, as notícias nacionais. Tchau, até amanhã. Segue com imagens aí do trânsito. Um forte abraço. Rodovia Palmiro Paz de Barros.